tarde. Boa tarde. O que representa a magistratura para você? A magistratura, em termos profissionais, ela representa a minha própria vida profissional, né? Na magistratura eu me realizei profissionalmente. É um trabalho estressante que exige muita responsabilidade, mas que traz uma realização para aqueles que têm vocação para o exercício do cargo. Certo. Quais são os requisitos básicos para a ocupação do cargo? Bom, você tem os requisitos para a prestação, para que você preste o concurso, que é a formação no curso de Direito e 3 anos, pelo menos, de prática forense, em qualquer área que você atue e que possa configurar como prática forense. A partir daí, você está habilitado para prestar o concurso. Sim. E quais são as etapas da prova do concurso? Normalmente são 4 fases. A primeira fase em que são as questões versam sobre várias matérias do curso de Direito, incluindo Direito Penal, Direito Internacional. E uma segunda fase, essa primeira fase normalmente são perguntas de múltipla escolha, 100 questões. A segunda fase já é uma prova dissertativa, que são perguntas que devem ser respondidas de acordo com a sua complexidade, com maior ou menor extensão. A terceira fase é uma sentença, que é colocado um problema jurídico, né, para que você profira uma sentença decidindo aquela questão. E a última fase de participação é a prova oral, onde você é inquirido por uma banca de pelo menos 2 magistrados e um representante da Ordem dos Advogados. E também tem a prova de títulos, né? Essa prova de títulos, e aí dependendo da formação que você tenha, você pode ganhar uma pontuação que vai acrescer a sua nota final. E pode ajudar, inclusive, na melhoria da classificação. Legal. E o que fez você escolher a magistratura do trabalho? A magistratura do trabalho é em razão de cuidar essencialmente do direito social, né? Ela é especializada exatamente por quê? Porque você aprecia uma relação especial também, que é uma relação de alguém que manda e alguém que obedece, né? Certo. Alguém que estabelece as condições e outro que trabalha. E um dos requisitos principais da relação de trabalho é a chamada subordinação jurídica. Então, é uma relação desequilibrada, naturalmente. Não é igual uma compra e uma venda. Você está vendendo um objeto e o outro está comprando. Você está numa condição de igualdade. Você compra se quiser, você vende se quiser. Na relação de trabalho tem essa diferença. Então vem a lei, que aí muitos confundem, que pensam que é a justiça, que ela é parcial em favor do empregado. Se fosse isso, ela não seria justiça, porque a justiça aplica a lei no equilíbrio, no caso concreto. Agora, a lei sim, a lei trabalhista, ela é protetora do empregado para poder igualar as condições diferenciadas que já existem, né? E a justiça aí aprecia com base numa lei que equilibra a relação. Certo. E o que tem a dizer sobre a infraestrutura do local de trabalho, no caso o tribunal? Não, o tribunal tem boa estrutura física de trabalho, né, em termos de instalações, e a gente procura, inclusive, nas próprias varas que estão espalhadas por todos o interior do estado. Nós temos 153 varas, né,
instaladas em todo o interior paulista. A nossa jurisdição abrange 95% do território do estado de São Paulo, onde vivem 21 milhões de habitantes, e a nossa jurisdição abrange 599 municípios dos 635 do estado de São Paulo. Então, as condições que nós, em alguns prédios ainda não tem todas as condições que gostaríamos de ter, mas se trabalha nesse sentido. Agora, a estrutura humana, de recursos humanos, isso nós temos um déficit muito grave de 2.400 servidores. Nós temos praticamente 3.900 em atividade, mas nós teríamos que ter pelo menos mais 2.400 para poder atender a necessidade. Legal. Quais são as maiores dificuldades enfrentadas no dia a dia da carreira? As maiores dificuldades se refere principalmente ao excesso de trabalho. É uma quantidade de trabalho muito superior à capacidade normal, tanto dos magistrados quanto dos servidores, e isso acaba ocasionando, às vezes, algum atraso em determinados julgamentos. Então, essa é uma dificuldade que a gente sente, que a gente gostaria de atender com muito mais rapidez, mas, infelizmente, essa deficiência essa diferença, né, entre a quantidade de trabalho e os recursos humanos que nós temos acaba trazendo essa dificuldade. Certo. E, de certa forma, a vida pessoal é prejudicada pela magistratura? Não, sem dúvida. Nós temos que ter uma disciplina muito grande, né? Porque nós não controlamos a quantidade de trabalho que entra. Não é? Não somos como um profissional liberal, um médico, um dentista, que resolve reduzir a sua atividade, marca menos consultas, tem dia que ele não marca consulta nenhuma, então ele pode regular a sua atividade. Nós simplesmente estamos com as portas abertas à população. A quantidade de trabalho que entra, nós não temos o mínimo controle. Então, em decorrência disso, tem muitas coisas urgentes que nós temos que necessariamente invadir fim de semana, trabalhar em alguns feriados. Isso é inevitável. Caso contrário, os nossos prazos vão muito além. Como é o dilema de diariamente lidar com decisões que afetam a vida da sociedade? E essa é a parte que se sente a maior responsabilidade da magistratura, não é? Porque uma decisão mal dada, ela pode prejudicar, não é, pessoas, famílias, mexer com o patrimônio das pessoas. Então, esse tipo de atividade te torna com uma carga de responsabilidade, eu não digo maior do que todas, mas bem além da maioria das atividades humanas. Certo. O que você melhoraria? Em que sentido? Da carreira, assim, eu digo. A principal melhoria que nós gostaríamos de ter é exatamente uma quantidade de cargos, principalmente servidores e também de magistrados, para melhor atender a população. Agora, essa dificuldade decorre da necessidade dessa aprovação ser por uma lei federal que passe por todos as casas legislativas, a Câmara, o Senado, sanção do presidente, e por todas essas dificuldades que implicam em aumento de despesa, aonde atualmente isso nem se cogita, né? Porque o país passa por uma crise econômica que não se cogita de aumento de despesas. Certo. Eu acho que... Quais são as perspectivas para o cargo futuramente? Bom, as perspectivas para a magistratura, eu vejo que de cada vez mais termos juízes comprometidos com a carreira, né? É necessário para o magistrado
ser vocacionado, porque é uma atividade que exige muito e que nem sempre a sociedade reconhece, né? Muitos objetos, às vezes, de muitas críticas, nem todas ou a maioria delas exageradas, e principalmente a questão da generalização, né? Quando algum profissional comete algum deslize, você generalizar como se toda a magistratura estivesse envolvida em eventual questão antiética ou que venha a trazer um prejuízo maior para a própria profissão, né? E o que você tem a dizer sobre as críticas feitas ao Poder Judiciário? Não, as críticas, elas sendo críticas sérias e honestas, elas são sempre bem-vindas, né? Porque, como já dizia o ministro Carlos Veloso, que foi presidente do Supremo Tribunal Federal, a magistratura não é composta por anjos, né? São seres humanos que eventualmente podem errar e devem ser corrigidos. E de um modo geral, a atuação de qualquer instituição, as críticas são benéficas no sentido de se corrigir rumos, né? Agora, o que às vezes incomoda são aquelas críticas exageradas e que generalizam. Aí, isso realmente não ajuda, não acrescenta. Bom, agradecendo a disposição e já encerrando, queria que você desse um recado para as pessoas que estão assistindo aí da nossa sala, que desejam futuramente adquirir um cargo como o seu. Eu vejo que, como eu disse, que a magistratura, especialmente a magistratura, se necessita realmente de uma vocação, porque a partir do momento em que você assume esse cargo, você necessariamente acaba comprometendo grande parte da sua vida particular e pessoal. Por quê? Porque você passa a ser um representante do Estado. E muitas vezes você, na sociedade, a sociedade acaba confundindo o cargo com a pessoa. Então, a partir daí, quanto menor a cidade que você atua, maior é o cuidado em qualquer tipo de procedimento, de atitude. Por quê? Porque você representa a justiça naquele local. E qualquer deslize, qualquer tipo de procedimento incorreto vai refletir exatamente na própria instituição. Então, é uma grande responsabilidade. E eu gosto muito de uma frase dita por um jurista de um estado do Nordeste, que ele disse que a magistratura não é uma profissão que se escolhe, mas é uma missão que se aceita. Certo. Muito bom. Obrigado. Espero ter colaborado aí Porra. com vocês. Aqui, ó. Não sabe, galerinha. O tribunal está aí.